Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre GARI 11 e GGRC 11. Vamos fazer um comparativo entre os dois fundos imobiliários que passam por momentos diferentes e que você precisa entender a real situação de cada um nesse momento. Mas antes de seguirmos para o comparativo, eu quero que vocês entendam alguns indicadores importantes nos fundos imobiliários, tá? E nesse sentido, nós vamos ver aqui, vamos falar sobre o dividend yield, né? Isso é importante. Vamos falar sobre o P sobre VP, a liquidez, tá? E por que que isso importa, esses três indicadores, tá, pessoal? O primeiro aqui, quando você olha para o P sobre VP, ele quer dizer o quê? Se ele estiver abaixo de 1, pessoal, significa que você está comprando com desconto. E isso é importante. O fundo imobiliário é sempre muito interessante que ele esteja abaixo de 1, que aí você compra com desconto, você tem a perspectiva de valorização ao longo dos anos, tá? A liquidez diária, ela mostra a facilidade de você comprar e vender o ativo, tá? Então, olhando por essa perspectiva, a liquidez diária aqui do GARI 11, que tem 22,8 milhões, significa que tem 22,8 milhões sendo negociado diariamente. Então, dá uma tranquilidade para o investidor entrar e sair do fundo quando ele tiver esse interesse, tá? E aqui o dividend yield pago nos últimos 12 meses mostra que ele tem uma rentabilidade, né, olhando para o dividendo pago mensal, interessante, tá? Então, eu quero que vocês entendam justamente essa questão. E o dividend yield, para que vocês entendam melhor ainda, é a soma dos valores pagos nos últimos 12 meses dividido pela cotação atual. Ou seja, tudo que foi pago dividido pela cotação de hoje. Então, se a cotação de hoje, por exemplo, tivesse R$ 15, esse dividend yield aqui, ele tenderia a ser menor. Por quê? Porque a cotação valorizou. Por outro lado, se a cotação tivesse caído, o dividend yield ele tenderia a aumentar. Só para que vocês entendam os nossos comparativos aqui, para que vocês tomem suas decisões de forma. Então, já vamos começar aqui nossa comparação, pessoal, com patrimônio. Vamos comparar aqui o patrimônio líquido desses dois ativos, tá? Então, você perceba que o GARI 11 ele tem um patrimônio líquido bem superior ao GGRC, tá? Então, aqui ele já ganha nesse sentido, olhando apenas para o patrimônio líquido, ou seja, isso quer dizer que o GARI 11 ele é maior do que o GGRC em patrimônio. O GARI 11 também acompanha aqui um maior número de cotistas em relação ao GGRC. E agora nós vamos avançar exatamente para os principais indicadores desses dois fundos imobiliários que são muito interessantes. Então, nós vamos ver que são dois fundos imobiliários do tipo tijolo. Percebam que são dois fundos imobiliários de tijolo, o que é muito bom. E sendo dois fundos imobiliários de tijolo, pessoal, significa dizer que eles tendem a valorizar conforme toda a questão que envolve o próprio imóvel, ou seja, o imóvel se valoriza ao longo do tempo, tem as avaliações periódicas para dizer se ele está mais, se está valendo mais ou menos, tá? Então você ganha com a valorização da cota e você ganha com o dividendo, tá? Isso é um fato. São de segmento híbrido, aqui olhando para o GARI 11, e o GGRC ele é logístico industrial, olhando
perspectiva ali de galpões também, tá? E agora vamos lá, o P sobre VP, o GARI 11, ele está 0,9, ou seja, ele tem 10% de desconto na compra hoje, né? Olhando para a cotação de hoje. O GGRC11, ele está com 8%, ou seja, ele está levemente mais caro do que o GARI, certo? Já o Dividend Yield, o GARI está com 11,72% e o GGRC11 ele está pagando atualmente 12,66%, ou seja, aqui ele ganha nessa perspectiva, enquanto o GARI ganha aqui no P sobre VP. A vacância, pessoal, a vacância, vejam só, a vacância significa dizer que é um indicador que quanto menor, melhor. Então, se ela tem uma vacância de 2, 3, 4, 5%, significa dizer que tem imóvel vazio. E imóvel vazio não gera receita. Então, vocês já acendam um alerta quando vocês verem um fundo imobiliário com uma vacância alta. Tá? Então, quanto mais próximo de zero, melhor. Então, vamos lá. Nesse sentido, o GARI 11 está com a vacância zerada, ou seja, está sem vacância. Nesse sentido, ele está perfeito. Por outro lado, o GGRC ele está com a vacância aqui em 0,21%. Não é ruim, tá? Mas ele tem algum imóvel ali que está vazio, que não está ocupado, ou seja, que não está gerando receita. Nesse sentido, o fundo imobiliário, a gestora do fundo, tem que fazer sua prospecção para tirar essa vacância, para resolver essa vacância, trazer novos inquilinos para esses imóveis. Perfeito? Então, nós temos o seguinte, olha esse ponto. O dividend yield médio aqui dos últimos 5 anos, aqui quem está ganhando é o GARI 11. Ele tem pago aí 10,77, enquanto o GGRC tem pago aqui 10,01%. O número de cotistas, como nós vimos, o GARI 11 ele tem 456 mil, enquanto o GGRC tem 313. Então, nessa perspectiva aqui, ele é mais interessante, ou seja, tem mais cotistas. E está atrelado também ao valor patrimonial, que tem também mais expressividade. Na liquidez, principalmente para quem compra muitas cotas, vamos lá, eu compro poucas cotas. Pessoas milionárias que compram milhares de cotas. Então, quando ela vai vender, o fundo precisa ter liquidez para que aquela venda inicialmente que o acionista vai fazer, o detentor daquela cota vai fazer, ele vai precisar de uma liquidez interessante, ou seja, liquidez significa rapidez na compra e na venda. Eu preciso comprar com rapidez e vender com rapidez, no preço que eu decidi vender ou decidi comprar. Então, liquidez importa. Nesse caso aqui, a liquidez diária do GARI 11 está em 22,8 milhões, enquanto o GGRC está aqui em 8,94 milhões. Para cotistas, como a maioria de nós, compramos em pequenas quantidades, essa liquidez aqui está ótima. Não é nenhum problema, tá? Então, não vai fazer diferença para quem compra poucas cotas, não vai fazer diferença 8,9 para 22 milhões, tá? Essa liquidez, ela importa muito mais para quem compra muito mais, para que fique claro. Então, o valor patrimonial aqui, ele também é maior, o GARI, enquanto o GGRC é apenas 2,4, ele é 2,7.
Nós temos aqui uma taxa de administração de 0,94, entre 0,94 a 1% do GARI 11, enquanto o GGRC tem aqui uma taxa de administração de 1,10, ou seja, um pouquinho acima do GARI 11, tá? Outro ponto interessante, pessoal, que sempre que vocês forem comprar qualquer ativo, vocês precisam fazer essa consideração. E isso é importante, que é o total de imóveis. Eu vou dar uma dica de ouro, tá? Fuja de fundo imobiliário que é monoinquilino, ou seja, só tem um imóvel. Isso é um fator importante porque ele concentra toda a receita em apenas um único imóvel. Então, se está concentrado, se perder essa receita, se tiver a vacância desse inquilino, a receita zera, tá? E você fica sem dividendos. Esse é um ponto. Voltando para cá, no total de imóveis aqui, o GARI 11 tem aqui 36 imóveis, enquanto o GGRC tem 33. Então, aqui o GARI 11, olhando por essa perspectiva, ele está à frente. Vejam só, 36 imóveis, isso aqui é muito bom, tá, pessoal? E o GGRC tem 33. São dois fundos muito interessantes, bem diversificados. Agora eu vou trazer outro ponto, que já é um ponto de atenção, que é sobre o GARI 11, tá? Recentemente, teve um dos inquilinos do GARI 11 que entrou com recuperação extrajudicial, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial, que foi o grupo Pão de Açúcar. Só aqui na gestora do GARI 11, nós já temos o seguinte, deixa eu apagar aqui meus rascunhos que eu fiz na tela, que o grupo Pão de Açúcar, com esse pedido de recuperação extrajudicial, ele vai prejudicar esse fundo imobiliário? Depende, tá, pessoal? Depende. Depende de alguns fatores. Nesse exato momento, não vai prejudicar. Por quê? Porque nesse comunicado, ele diz o seguinte, que o pedido de recuperação extrajudicial não vai prejudicar o funcionamento, a operação do Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar representa 14% da receita do GARI 11. Inicialmente, não vai mudar absolutamente nada. Isso diz no comunicado. Eu vou até deixar um link aqui no vídeo, vai aparecer em algum local aqui, para vocês verem o vídeo que eu deixei especificamente sobre o GARI 11. Então, pessoal, resumindo aqui, nesse nosso comparativo, nós temos o GARI aqui ganhando aqui em 5 indicadores, né? Digamos assim, 5 itens que comparamos, enquanto que o GGRC ganhou em 2, né? No dividend yield e na vacância não, né? Quem ganhou na vacância aqui, no caso, foi o GARI 11, porque ele está zerado. O que isso quer dizer, no final das contas? São dois fundos imobiliários muito bons. São muito bons, muito interessante. Inclusive, eu tenho os dois em carteira. Tá? Eu tenho um pouquinho de GGRC e tenho um pouco também de GARI 11. Entrei recentemente agora com a queda que deu em detrimento de todo o movimento com o grupo Pão de Açúcar. O que eu quero dizer com isso? São dois fundos imobiliários interessantes, sim. E agora eu quero saber de você. Entre esses dois fundos imobiliários, qual você escolheria hoje? Qual estaria na sua prateleira ou na sua carteira, né? GGRC 11 ou GARI 11? Tá? E se esse tipo de análise te ajuda a investir melhor, já se inscreve no canal, ative o sino de notificações, assim você não perde nenhum conteúdo, tá? E compartilhe com seus amigos, assim você
nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Nos encontramos no próximo vídeo.